Não, olha, o assunto é sobre a Revolução Industrial. Você fez a pesquisa? Olha aí. Então, olha, a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. Ela surgiu, o que foi o quê? Foi o surgimento das máquinas, né? Então, a partir da Revolução Industrial, foi que começou que a destruição mais da natureza, porque o homem começou a procurar a matéria-prima e levar para a indústria para se transformar em produto. Certo? Então, a Revolução Industrial foi um processo econômico, social, cultural e político que provocou enormes modificações no espaço geográfico. Certo? É? Então, depois a gente vê. Ixi, então, houve essa modificação, esse surgimento com a Revolução Industrial, onde o homem começou a modificar o meio ambiente, onde tirando a matéria-prima para levar para a indústria. Então, tudo isso ocorreu. Tá certo, Arlene, tá certo. Então, a Revolução Industrial, o surgimento das indústrias e das máquinas, onde o homem começou a utilizar os recursos naturais e levar para a indústria para transformar em produto. A Revolução Industrial foi um processo econômico, social, cultural e político, que provocou enormes modificações no espaço geográfico. Essa modificação foi o quê? Foi o homem transformando a natureza, desmatando e construindo grandes edifícios, prédios, indústria. Então, tudo isso começou com a indústria. Depois, com a indústria, as cidades aumentaram, porque a população da cidade aumentou. Então, a população vinha do campo e morando na cidade para trabalhar na indústria. Então, precisava de quê? De aumentar as cidades. Então, começou que construção de casas, de prédio, tudo isso foi mudando o espaço. E a Revolução Industrial trouxe desenvolvimento, trouxe riqueza, mas também trouxe o quê? A poluição do meio ambiente. Então, a revolução não se limitou à expansão de fábricas de indústria variada, mas envolveu a mecanização do campo e a urbanização, modificações na relação de trabalho, nos valores e comportamento das pessoas e, em especial, no século XIX, contribuiu para a formação dos estados nacionais. Ou seja, não só foi as indústrias, mas aumentou aconteceu a urbanização, crescimento das cidades, onde a relação de trabalho, que surgiu patrão e empregado, porque antes só trabalhava em família. Com a Revolução Industrial surgiu duas classes, o proletariado e a burguesia, patrão e empregado. Então, daí houve o surgimento das indústrias. Então, fez com que
houvesse esse avanço do país em si. Então, ocorreu as modificações dos territórios nacionais, formação dos estados. Então, tudo isso ocorreu durante o período que surgiu a Revolução Industrial, o aumento da produção, a relação de trabalho antes, que antes da família em oficina, começou a surgir o patrão e empregado, surgindo as duas classes, o proletariado e a burguesia. Dessa forma, identifica a Revolução Industrial com a modernização da sociedade, onde a sociedade começou a se modernizar, colocando suas máquinas em si. Então, tudo isso ocorreu no decorrer de todo o período da Revolução em si. Então, daí surgiu o movimento o crescimento das indústrias em si, de um local para outro. A formação dos estados nacionais que se iniciou, a formação dos estados, que foi quando os países se tornaram independentes, onde veio alguns países da Europa, como Portugal, Espanha, Holanda, França, espalhados para outro país, explorando terra para explorar em si. Então, isso surgiu em várias partes do país. A formação dos Estados Nacionais, que se iniciou na Europa Ocidental, ocorreu a transformação política do reino, a monarquia absoluta do final do século XVIII para o atual Estado-nação, no qual o povo-nação é soberano e existe uma divisão e um equilíbrio de poder político entre o executivo, legislativo e judiciário. Antigamente existia a monarquia, que era o poder na mão de uma só pessoa, que era o rei. O rei era quem dominava, era o poder absoluto, a monarquia. E com o tempo veio a formação dos estados e se formando um estado independente. E nesse estado independente vinha formando o quê? Os três poderes, executivo, judiciário e legislativo. Então, teve esse domínio entre os países, e cada país respeitando a limitação do outro. Nenhum país pode invadir o outro. E dentro dos países atuais, na atualidade, hoje, governa os três poderes, executivos, legislativo e judiciário, um respeitando o outro. Então, existe esse equilíbrio entre uma nação e outra. Cada um exerce o seu poder, o legislativo, executivo e judiciário, um com respeito sobre o outro. A Revolução Industrial, em primeiro lugar, originou a expansão e expandiu a chamada indústria moderna, que acabou, em grande parte, substituindo o artesanato e a manufatura, né? Onde o artesanato era onde trabalhava em família, era o trabalho manual, certo? E a manufatura em si. Então, esse era o surgimento, era o artesão. Com o tempo, a população foi aumentando. Então, lá na Inglaterra, onde tinha o maior comércio no mundo, viu que só que com o artesão não resolvia não atendia a necessidade da população pelos produtos. Então, eles pesquisaram e criaram as máquinas, que a criação das máquinas e fábrica foi chamada de Revolução Industrial.
Aí contribuiu para o aumento da produção para atender a necessidade da população. Certo? Então, daí foi que a expansão da indústria. E a indústria substituindo a manufatura e o artesanato. Diferente do artesanato e da manufatura, a indústria tornou a fábrica de bens, a fabricação de bens, a principal atividade econômica da sociedade. Então, começou com a indústria a principal atividade do país em si. Então, daí começou a surgir em grande quantidade. O uso de máquinas cada vez mais complexas, que exigem grande quantidade de energia, é a sua principal característica. Quer dizer, a indústria precisa muito de energia para gerar as suas máquinas, para mover as máquinas. Então, as máquinas só funcionam com a energia em si. Caso não tenha grande quantidade de energia em si, não vai funcionar uma indústria em si. Então, contribui para essa indústria em si. Então, a indústria serve a principal atividade, ferramenta para uma indústria funcionar é a energia. Então, isso foi a primeira indústria. Era movida a vapor, com lenha, depois veio com carvão, e o surgimento depois da Revolução da energia elétrica, que já foi na segunda fase da Revolução Industrial, que vocês vão pesquisar depois as três fases da Revolução Industrial. Hoje podemos encontrar já a quarta, que é com a robótica em si. Então, você, em alguns livros, você vai já encontrar quatro fases da Revolução Industrial, mas houve um acontecimento de três. A indústria resulta na urbanização decorrendo da crescente mecanização do campo e do aumento de número de emprego nas cidades. Ou seja, o que foi a mecanização no campo? As máquinas também foram para o campo. Trator, a enxadeira, depiladeira. Então, tudo isso, o homem foi perdendo o espaço para as máquinas. Então, surgiu o desemprego no campo também, porque em grandes fazendas, em produção de cana-de-açúcar, em usina, ele já utiliza para colher os produtos com máquina. Então, isso daí foi acarretando o quê? Isso daí vai contribuindo para que perca o trabalho do campo em si. Então, o homem foi sendo substituído pelas máquinas. Então, vai com isso, vai fazer, contribui para ele perder o seu produto, o seu trabalho no campo. Então, as máquinas vai substituindo. Então, isso acontece em todo, em todo o Brasil e em todo o mundo, que as máquinas é quem faz o trabalho. Então, com isso fez com que a população saísse do campo e viesse para a cidade à procura de trabalho, esse trabalho nas indústrias. Então, com a Revolução Industrial, contribuiu para a urbanização, ou seja, para o crescimento das cidades. Porque quando as máquinas chegam no campo, o homem do campo perde seu emprego. A industrialização resulta na urbanização, decorrendo da crescente mecanização do campo e do aumento do número de empregos nas cidades. Nas indústrias, no comércio e no serviço, essa industrialização e modernização da sociedade iniciada em meados do século XVIII esteve ligada à expansão do capitalismo ou da economia de mercado, que é o capitalismo. Aquela economia de mercado é onde tem a divisão de trabalho e patrão, onde eles visam o lucro, que é o sistema econômico, o capitalismo,
onde vai ter a produção de alguns produtos, onde vai ter que a população vai ter o empresário e o patrão e o empregado, que esse patrão seja o empresário como existe hoje. Que no início da Revolução Industrial surgiu as duas classes, proletariado e burguesia. Hoje, nos dias atuais, a burguesia são os donos de fábrica, são os empresários, e os proletariados, os operários, os trabalhadores. Antigamente, eram os operários da indústria. Hoje, não existe só indústria. Existe o quê? Grande, além das fábricas, das indústrias, grande supermercado, rede de farmácia, açougue, padarias enorme. Então, existe o patrão e o empregado, o empresário e o empregado, que é o operário. Então, eles trabalham a troco de um salário. Isso houve a divisão de classe, patrão e empregado. Também com a indústria teve a divisão social do trabalho. Ou seja, o que é a divisão do trabalho? Cada operário, cada pessoa tem uma função. Onde tem o mecânico, o eletricista, o predeiro e o servente. Então, em todas as áreas vai ter cada um vai ter sua função. Por exemplo, dentro de uma escola onde a gente convive, existe 8, 10 professores. Cada professor tem uma disciplina diferente, mas tem a diretora, o diretor, o secretário, a pessoa que para o auxiliar de serviço para varrer, que faz a limpeza. Então, cada um tem sua função. Isso se chama a divisão do trabalho, que isso aconteceu com a Revolução Industrial. Então, essa divisão vem desde o início da Revolução Industrial. Lembre-se bem que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. A Revolução Industrial foi o surgimento das indústrias e das máquinas. Antes da Revolução Industrial, existia o artesanato. O artesanato se trabalhava manualmente, trabalhava mais em família. Com o aumento da população, precisava aumentar a produção. Aí, lá na Inglaterra, criou as indústrias, criou as máquinas. Aí deu o nome de Revolução Industrial para o aumento da produção para atender a necessidade da população. A Revolução Industrial foi um processo econômico, social, cultural e político que provocou enormes modificações no espaço geográfico, né? Onde a Revolução Industrial, mudou o espaço geográfico totalmente, onde eles iam precisar mais de matéria-prima para levar para a indústria, para transformar em produto. Então, isso aconteceu, surgindo na Inglaterra em si. A Revolução não se limitou a expandir a fábrica de indústria variada, mas envolveu a mecanização do campo. O que é a mecanização do campo? Foi porque as máquinas foram para o campo. A agricultura se mecanizou, o trator, tem a máquina para colher os produtos. Veio também até uma máquina que, em vez de você limpar, você limpa com veneno, e mata o mato e limpa um certo produto. Então, aí o homem foi perdendo o trabalho no campo, o desemprego surgiu no campo. Aí daí a população vem para as cidades. E quando ele vem para a cidade cresce, a população aumenta, então isso precisa mais
de construção de casa. Aí, quando as cidades começaram a aumentar, a população da cidade aumentou, aí recebeu o nome de urbanização, que é o nome, o número, a quantidade de habitantes da cidade ser maior do que a do campo. E o crescimento das cidades, onde foram construídas várias casas, vários conjuntos, vários bairros, como a gente aqui em João Pessoa, já veio o aumento da década de 70 para cá, onde surgiu vários bairros aqui, onde teve esses conjuntos, onde tem Mangabeira, Castelo Branco, Costa e Silva, funcionário 1, 2 e 3 e 4, Costa e Silva, Hernando Sato, Castelo Branco tem 1, 2 e 3, Mangabeira tem de 1 a 8, não é isso? E fora os que vão surgindo ao redor de Mangabeira, como ao redor do Valentina. Então, isso foi o quê? A população vindo do interior para cá, do campo para cá. Então, foi aumentando. Isso é um exemplo que eu estou dando de João Pessoa, mas isso aconteceu no mundo inteiro. E, principalmente, no Brasil. Então, isso é a urbanização, o crescimento da cidade. Isso ocorreu também com a Revolução Industrial, que houve a mecanização no campo. Então, a população vinha para as cidades à procura de trabalhos e melhores condições de vida. Pode vir para a sua própria cidade ou pode vir ir para outra região do país em si. Licença aqui um pouquinho que eu vou atender o telefone aqui, está? É. Populoso. Oh. Bora, continuando. Então, a Revolução Industrial, como a gente falou, o surgimento aconteceu na Inglaterra, foi o surgimento das indústrias. Ela também contribuiu para o crescimento das cidades, onde houve o avanço em si. A Revolução Industrial foi um processo econômico, cultural, social, político e político, que ela mudou a parte de toda a sociedade. Teve uma parte que também a cultura como a população vivia, só no trabalho artesão. Veio surgir a patrão e empregado. A política em si, que começou a surgir as leis do trabalho, onde depois, antes surgiu na Revolução Industrial, no início se trabalhava 14 horas por dia. E daí, com ela, com o surgimento dela, foi diminuindo, onde começaram a fazer o movimento até os dias atuais, colocando para diminuir a carga horária. Então, isso aconteceu em várias partes do mundo, principalmente onde ela surgiu na Inglaterra. Essa revolução
não se limitou à expansão de fábricas de indústria variada, mas envolveu a mecanização do campo e a urbanização, né? Onde a mecanização do campo, como eu falei, foi que a agricultura e o campo foi mecanizado. Eu estou falando só na agricultura, mas na pecuária, na criação de gado, de cabra, de ovelha, também foi modificada. Que houve a mecanização também na pecuária em si, também dentro com a criação dos animais. Também houve aí. Só que foi maior do que na agricultura em si. Só que aqui no Brasil, em algumas regiões, são poucas mecanizadas, só em grandes fazendas, onde tem até a artificial, né? Onde existe tirar a mecânica para você tirar o leite de uma vaca e outros produtos que eles utilizam para produzir. E na agricultura também há as máquinas para limpar, para colher o produto, e daí surgiu o desemprego no campo. Aí o que é que acontece? A população procurou trabalho na cidade, na indústria que estava aí. Alguns vieram para a indústria, depois trabalhavam na construção civil e outros setores que foram aparecendo. Porque quando aumentou a indústria, outros setores também aumentou aí, porque você produzia e levar para o comércio para vender. Então, o comércio aumentou em si. Os setores de serviço também aumentou. Advogado, contador, contabilidade, e tudo isso ela expandiu. Aí as cidades começaram a crescer, porque a população vinha morar nas cidades e elas aumentavam, vinha a construção de casas, e hoje de prédios e edifícios. Então, o crescimento das cidades vai dar o nome de urbanização. E quem contribuiu para essa urbanização já foi a indústria. Como citei antes, eles não se limitou só na indústria, teve também na mecanização e na urbanização. A relação de trabalho modificou também, porque patrão e empregado. Aí os valores das pessoas que já tinha, quem tinha, ganhava mais, quem ganhava menos. Então, tudo isso mudou o comportamento de todos. Então, isso, a partir da Revolução Industrial no século XVIII, que ocorreu já na Revolução lá na Inglaterra. Então, nas relações de trabalho, nos valores de comportamento das pessoas, e em especial no século XIX, contribuiu para a formação dos Estados nacionais. Essa formação do Estado é quando vem o quê? A formação dos Estados é quando os Estados se tornaram independentes. O Brasil aqui era colônia de Portugal. E quando a gente se tornou independente, a gente formou o Estado do Brasil, quando se livrou de Portugal. Então, se tornou um país independente. Então, houve a contribuição para a formação desse Estado. Não só o Brasil, mas com todos os países. Por exemplo, os Estados Unidos ficou independente da Inglaterra, Canadá também da Inglaterra, o Brasil de Portugal, Argentina, Peru e México ficaram independentes da Espanha e outros países assim. Então, aí a formação dos Estados. Então, contribuiu para ter sua identidade própria, sua lei, sua Constituição, e dali dominar toda a região em si. Dessa forma, identificar a Revolução Industrial com a modernidade da sociedade, onde a sociedade começaram a se modernizar, porque a estudar,
se transformando em mudando a qualidade de vida. Então, tudo isso aconteceu durante todo o processo da indústria em si. Então, houve essa modificação. Então, daí foram surgindo a indústria em si. Então, houve o crescimento da indústria em si. Então, houve essa modificação de um país para outro. Dessa forma, identificar a evolução industrial, com a modernização da sociedade. A formação dos Estados nacionais que se iniciou na Europa Ocidental ocorreu a transformação política do reino. Então, como eu disse, a Inglaterra, o país está na Europa, e de lá começou a Revolução Industrial, aumentando a produção de alguns produtos que utilizava a matéria-prima extraída da natureza e levava para a indústria, para transformar o produto. Nesse período, tinha as monarquias absolutas, até no século VIII, que eles tinham um poder absoluto na mão do rei em si. Então, daí, o rei era quem dominava, tinha um só poder, ele só mandava. Era um poder absoluto na mão de uma só pessoa, que a forma de governo era monarquia. Com o tempo se transformou em um país independente, mudou de regime. Né? Existem algumas áreas, alguns países que ainda existe um pouco da monarquia, mas não era como antigamente. Então, o Estado se torna independente, vai formando os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, que não é mais. Aí vem a república, o presidencialismo, que não é mais governado só que não é governado mais por rei, e sim pelo o presidente, que é como no caso do Brasil, que tem os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que é quem governa o país em si. Então, as monarquias absolutas do final do século XVIII para o atual estado de nação, no qual o povo-nação é o soberano. Existe uma divisão e um equilíbrio do poder político entre os poderes legislativo, executivos e judiciário. Como eu já citei aqui, é o que acontece aqui no Brasil, que mesmo em alguns países ainda tem a tradição de rei, de rainha, mas não é como era antigamente, que era totalmente absoluto. Ainda existem os outros poderes que intervêm. Tem uma intervenção que ajuda para governar o Estado. A nossa forma de governo é presidencialista, mas já existe outros que têm o parlamentar. Então, aqui no Brasil, a gente vive, a nossa administração é com o executivo, legislativo e judiciário. Então, isso daí com a indústria a indústria já começou a modificar, a mudar esse sistema com o aparecimento do capital, do dinheiro surgindo nas duas classes, patrão e empregado. E a Revolução Industrial foi formada por duas classes, burguesia e proletariado, que hoje, nos dias atuais, a gente chama de quê? Empresário e os trabalhadores, que antes a burguesia era os donos da indústria e o proletariado eram os operários da indústria. Então, hoje, o quê? Patrão e empregado, empresário e os trabalhadores, tanto na indústria, no comércio e no transporte, e em vários outros setores. A Revolução Industrial, em primeiro lugar, originou e expandiu a chamada indústria moderna, que acabou, em grande parte, substituindo o artesanato e a manufatura.
duas formas de matéria, duas formas de transformar matérias-primas em produto. Que esse era o artesão e a manufatura, mas era feito manualmente. Aí, quando a população começou a aumentar, era obrigado a aumentar a produção. Então, eles foram na Inglaterra, fizeram a pesquisa e encontraram o quê? O surgimento das indústrias e das máquinas. E daí, só com a indústria, ia aumentar a produção para atender a necessidade da população. Diferente do artesanato e da manufatura, a indústria tornou a fabricação de bens, tornou com um bem o quê? Com a melhor qualidade, e começou a produzir mais. Então, teve uma atividade que começou a dar mais emprego para a população, porque se aumentou a produção, ia precisar de mais gente para trabalhar. Aumentou a produção, então a população tinha mais produto para vender para outro estado ou um país vizinho. A atividade econômica da sociedade, o uso de máquinas cada vez mais complexas, que exige grande quantidade de energia. Né? A energia, antigamente, as primeiras indústrias começaram a fabricar com motor, com carvão mineral, depois com a lenha, e ultimamente existe com a energia elétrica, que precisa mais de quantidade. Então surgiu aí, já na segunda fase da Revolução Industrial. A atividade econômica, o uso da máquina cada vez mais complexo, exige grande quantidade de energia. É a sua principal característica, porque só funciona uma indústria se tiver a energia, que era para gerar os motores, que só vai fabricar se tiver a energia em si, a máquina. O emprego das máquinas modernas ampliou consideravelmente a produção do trabalho, permitindo à indústria produzir bens numa quantidade muito maior, além de normalmente mais baratos do que a manufatura e o artesanato, onde a indústria se tinha mais barato, se produzia com mais quantidade. Então, o artesão, o trabalho era mais, produzia menos do que a indústria. E com a Revolução Industrial, houve esse crescimento. A industrialização resulta na urbanização decorrente da crescente mecanização do campo e do aumento de números de empregos nascidos nas cidades. Ou seja, quando o homem perdeu o trabalho no campo, procurou as cidades, trabalhar na indústria, porque, como eu já citei antes, houve a mecanização do campo, a máquina houve para o campo, então o homem perdeu o emprego no campo. Então veio para a cidade, para o trabalho nas indústrias. Então, com isso, fez este avanço. Aí se tornou o crescimento das cidades, que o crescimento das cidades deu o nome de urbanização, quer dizer, ainda hoje dá o nome de urbanização. E cada vez mais as cidades estão aumentando. Certo? Então, com isso, nas indústrias, no comércio e nos serviços, todo o setor teve o emprego nas cidades, na indústria, comércio e serviço. O comércio, vocês sabem que é o local onde vende. Indústria também, que é as fábricas que produzem. E os serviços está incluído escola, escritório de contabilidade, advogado. Né? Então, tudo isso está incluído de serviço. O salão de cabelo, o consultório do dentista, tudo isso está incluído na área de serviço. Então, alguma lanchonete, então já isso aumentou dentro das cidades, então já apareceu mais o quê? O emprego.
o transporte, serviço também. Então, já deu mais oportunidade de trabalho para a população. Essa industrialização e modernização da sociedade, iniciada em meados do século XVIII, na Inglaterra, a partir de 1750, começou a Revolução Industrial na Inglaterra, e depois expandiu para todos os países da Europa e do mundo, né? Onde chegou até aqui na América. Olhe, pegue o lápis e o caderno para a gente fazer uma pesquisazinha pequena. É Luiz Vico, Natália, Taislane, Esté e Rian. Pegue o lápis e o caderno. Pronto, olha, pesquise sobre as 3 fases da Revolução Industrial. Pesquise sobre as 3 fases da Revolução Industrial. Você vai 3 fases. Você vai ter a primeira, que foi quando surgiu logo da Inglaterra. Você vai encontrar a segunda, quando surgiu a energia elétrica. E a terceira fase, quando veio a parte da informática em si, quando já começou a modernizar, que vai aí. Pode encontrar até a 4ª fase, que vem já com a robótica, mas geralmente você só pode encontrar, independente de onde você for pesquisar, 3 fases, mas vai ter, alguns livros já vêm com a 4ª fase, a automatização. Então, você vai pesquisar as 3 fases, primeira, segunda e terceira, e olhe encontrando a 4ª também, que vai ter, você vai ver o que foi mudando do início que aconteceu da Inglaterra até os dias atuais. Todos vocês já pegaram? Rian, Luiz Vitor, Natália, Taslânia, Esté já respondeu que já. Rian, Everton. Então você faça isso bem direitinho para me trazer para mim terça-feira, dia 8, né, de junho. Vocês fizeram prova a semana passada, os testes, já terminaram? Certo, pronto, olha. Por hoje é só, e até a próxima semana. Vamos assistir outras aulas aí que tiver, tá bom? Quem tem alguma pergunta a fazer? Muito bem, tá certo. Tchau, até terça.